Min Jae observava as mãos do neurocirurgião se moverem pela tela de ensino com precisão mecânica, sua voz monocórdia enquanto catalogava as camadas do cérebro humano. Ela estava sentada na última fileira do auditório do hospital, seu caderno aberto, mas em branco. Este era o Dr. Kang Ji-hoon, o homem que havia transformado seu primeiro estágio clínico num pesadelo 3 meses atrás, descartando suas perguntas como perda de tempo e sua presença como inconveniente. Agora ele estava diante de 200 estudantes de enfermagem, e ela se perguntava se ele sequer lembrava do rosto dela. Estudantes de enfermagem, disse Ji-hoon, seus olhos varrendo a multidão sem realmente ver ninguém. Nunca realizarão esses procedimentos, mas vocês devem entender o que estão auxiliando. A condescendência pairou no ar como fumaça. A caneta de Min Jae pressionou mais forte contra a página. Ela havia passado 4 anos lutando para entrar nesse programa, trabalhando turnos noturnos na loja de conveniência da tia para pagar a mensalidade, enquanto sua mãe se recuperava do derrame que os havia falido. Ela não havia sobrevivido a tudo isso para ser menosprezada por alguém que provavelmente nunca havia se preocupado com nada, além de qual carro de luxo dirigir para o trabalho. Depois da aula, ela juntou suas coisas rapidamente, mas uma mão segurou seu cotovelo no corredor. Você. Ji-hoon estava ali, seu jaleco branco de alguma forma imaculado apesar de um plantão de 12 horas. Você estava na minha sala de cirurgia no semestre passado. Aqui questionou minha escolha de instrumento durante a ressecção do lobo temporal. Eu estava tentando aprender, disse Min Jae, puxando o braço de volta. Você estava atrapalhando um procedimento delicado com comentários desnecessários. Sua mandíbula estava tensa, seus olhos frios. Curiosidade não desculpa julgamento inadequado. Ela sentiu o calor subir ao rosto. Julgamento inadequado? Eu percebi que o ângulo estava comprometido. Eu estava certa. Você teve sorte. Ele se aproximou e ela captou o leve cheiro de antisséptico e algo por baixo, talvez pinho. Sorte não é competência. Lembre-se disso antes de arriscar a vida de outro paciente com suas opiniões. Ele se afastou antes que ela pudesse responder, deixando-a parada no corredor fluorescente com as mãos tremendo e o peito apertado de raiva. Ji-hoon estava sentado em seu escritório naquela noite, olhando para uma tomografia sem realmente vê-la. O rosto da estudante de enfermagem continuava interrompendo seus pensamentos, a forma como seus olhos haviam brilhado quando ele a desafiou. Ele havia sido duro, sabia disso. Mas aprendeu cedo em sua carreira que sentimentalismo não tinha lugar na neurocirurgia. Um momento de distração, uma resposta emocional, e alguém acabava paralisado ou morto. Seu telefone vibrou. Outra mensagem de seu pai. A reunião do conselho é semana que vem. Não envergonhem o nome da família. Ele fechou os olhos. 34 anos e ainda vivendo na sombra do pai, ainda tentando provar que conquistou sua posição através de habilidade e não pela propriedade hospitalar e conexões políticas da família Kang. Cada cirurgia, cada decisão, cada interação era examinada minuciosamente. Talvez fosse por isso que ele havia sido tão duro com a estudante. Ela o lembrava de si mesmo antes que o peso das expectativas esmagasse a maior parte do fascínio pela medicina. Min Jae pegou turnos extras na UTI, em parte pelo dinheiro, em parte para evitar outro encontro com o Dr. Kang. Mas o hospital era pequeno demais. 2 semanas após a aula, ela se viu designada para cuidar dos pós-operatórios de seus pacientes. O primeiro era um homem idoso que havia operado um aneurisma, agora 3 dias depois e lutando com problemas de memória. Min Jae sentou-se com ele durante seu intervalo de almoço, ajudando-o a juntar fragmentos da visita de sua filha naquela manhã. Quando ela olhou para cima, Ji-hoon estava parado na porta, observando. A função cognitiva dele deve melhorar dentro de 1 semana, ele disse rigidamente. Você não precisa passar seu intervalo aqui. O Sr. Song está com medo, Min Jae respondeu, sem se levantar. Ele acha que está se perdendo. Ele está se recuperando de um procedimento neurológico complexo. Confusão temporária é esperada. Mas ele não sabe disso, não de verdade, não de uma forma que o faça ter menos medo. Ela encontrou os olhos de Ji-hoon. Você diz a ele os fatos médicos. Alguém precisa ajudá-lo a senti-los. Ji-hoon abriu a boca, depois a fechou. Por um momento, algo mudou em sua expressão, algo quase vulnerável. Então sumiu. Apenas não interfira no plano de tratamento. Ele saiu, e Min Jae voltou ao Sr. Song,
mas ela não conseguia se livrar da sensação de que havia visto além da armadura de Ji-hoon apenas por um segundo. O padrão se repetiu. Ji-hoon fazia suas rondas, clínico e eficiente. Min-jae o seguia, mais devagar, sentando com os pacientes, traduzindo seu jargão médico em conforto. Eles desenvolveram um ritmo não dito, nunca se reconhecendo diretamente, mas movendo-se um ao redor do outro como planetas em órbita. Uma noite, Min-jae encontrou Ji-hoon na UTI às 2 da manhã, parado ao lado de uma adolescente que havia dado entrada após um acidente de carro. A cirurgia tinha ido bem, mas ela ainda não havia acordado. Dr. Kang. A voz de Min-jae era suave. Ele não se virou. Operei por 9 horas. Tudo estava perfeito. Mas ela ainda não está respondendo. Min-jae parou ao lado dele, olhando para o rosto da garota, tão jovem e imóvel. Às vezes eles precisam de tempo. Tempo nem sempre é suficiente. Sua voz rachou, quase imperceptível. Às vezes fazemos tudo certo e ainda perdemos. Ela viu então a exaustão, o medo que ele carregava por trás do profissionalismo frio. Você se importa, ela disse baixinho. Você finge que não, mas se importa tanto que isso te apavora. Ji-hoon finalmente olhou para ela, seus olhos avermelhados. Se importar não salva as pessoas. Habilidade salva. Os dois salvam, disse Min-jae. Você me ensinou isso mesmo que não quisesse. Eles ficaram em silêncio, e devagar. Sem discussão, Min-jae puxou uma cadeira ao lado da cama e sentou. Ji-hoon hesitou. Depois fez o mesmo. Ficaram ali até o turno da manhã chegar, sem falar. Apenas presentes, 2 pessoas fazendo vigília na noite fluorescente. A garota acordou 3 dias depois. Depois disso, algo mudou. Ji-hoon ainda não sorria muito, ainda mantinha sua distância. Mas ocasionalmente ele pausava durante as rondas para explicar um detalhe que achava que Min-jae acharia interessante. Ela o pegava observando-a com os pacientes, sua expressão ilegível, mas não hostil. Eles começaram a tomar café na cantina do hospital durante as horas mortas, essas conversas estranhas e liminares onde ambos fingiam que era acidental. Ele contou a ela sobre a pressão do nome da família, como havia escolhido neurocirurgia em parte para se provar e em parte porque cérebros não se importavam com política ou dinheiro. Ela contou a ele sobre sua mãe, sobre o medo de ter escolhido enfermagem não por paixão, mas por desespero, e como estava lentamente aprendendo que era ambos, e que estava tudo bem. Você estava certa naquele dia. Ji-hoon admitiu uma noite, olhando para seu café terrível do hospital. Durante a ressecção do lobo temporal, o ângulo estava comprometido. Eu o corrigi depois que você saiu. Min-jae ficou imóvel. Por que você gritou comigo? Porque você viu algo que eu havia perdido, e eu não podia me dar ao luxo de admitir falibilidade na frente da equipe cirúrgica. Ele olhou para cima, encontrando os olhos dela. Porque eu estava mais preocupado em parecer perfeito do que em ser honesto. Sinto muito. Foi a primeira vez que ela o ouviu pedir desculpas a alguém. Eu pensei que você me odiava, disse Min-jae suavemente. Eu pensei que você era imprudente. A voz de Ji-hoon estava quieta. Mas você não é. Você é corajosa. E passei tanto tempo sendo cuidadoso que esqueci como isso se parecia. A cantina estava vazia, exceto por eles. As luzes fluorescentes zumbindo acima. Min-jae sentiu algo mudar em seu peito. Um reconhecimento que a aterrorizava e emocionava em igual medida. Dr. Kang. Ji-hoon, ele interrompeu. Quando formos só nós, por favor. Ji-hoon? Ela tentou. E o nome dele tinha um gosto diferente em sua boca. Íntimo. Acho que também estava errada sobre você. Ele sorriu então. Sorriu de verdade. E ela entendeu com súbita clareza que este homem que parecia tão frio era na verdade alguém que sentia tudo tão intensamente que teve que construir muros apenas para funcionar. Eles tentaram manter profissional. Falharam espetacularmente. Começou com intervalos de café mais longos, depois mensagens sobre pacientes que se tornaram mensagens sobre todo o resto. Ji-hoon deixava periódicos médicos com notas nas margens no armário de Min-jae. Ela trazia comida de verdade para ele quando ele esquecia de comer durante cirurgias longas. Seus colegas começaram a notar sussurros seguindo-os pelos corredores. Isso é complicado, disse Min-jae uma noite, sentada no escritório de Ji-hoon após seu turno. Você é médico titular. Eu sou estudante. Eu sei.
Ji-hoon olhou para ela do outro lado de sua mesa, o espaço entre eles parecendo infinito e negligenciável ao mesmo tempo. Devemos parar. Devemos? Concordou Min-jae. Nenhum deles se mexeu. Se isso vazar, Ji-hoon continuou, sua voz tensa, pode afetar sua carreira. As pessoas vão dizer que você está me usando para ter vantagem. A posição do meu pai no conselho piora tudo. Eles vão destruir sua reputação. A garganta de Min-jae se apertou. Ela havia trabalhado duro demais para arriscar tudo agora. Mas quando olhou para Ji-hoon, para a forma como seus muros cuidadosamente construídos haviam desmoronado apenas para ela, não conseguia imaginar ir embora. E se esperarmos? Ela sugeriu. Até eu me formar. Mais 3 meses. Ji-hoon se levantou, contornando a mesa. Parou na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor dele. 3 meses, ele repetiu, como se estivesse testando o peso das palavras. Podemos ser amigos até lá, disse Min-jae, sabendo que era mentira mesmo enquanto falava. Profissionais. Profissionais. Ji-hoon ecoou. Sua mão se ergueu, hesitou, depois gentilmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. O toque foi elétrico. Min-jae, não sei se consigo. A porta do escritório se abriu. Eles se afastaram enquanto o Dr. Yoon, o chefe de cirurgia, entrou. Ji-hoon, preciso que você... Dr. Yoon parou, seus olhos se movendo entre eles. Estou interrompendo? Não, disse Ji-hoon rapidamente, seu rosto cuidadosamente inexpressivo. A senhorita Park estava apenas saindo. Min-jae pegou sua bolsa e fugiu, seu coração disparado. Atrás dela, ouviu a voz do Dr. Yoon. Tenha cuidado, Ji-hoon. Você sabe como as pessoas falam. No dia seguinte, Ji-hoon a evitou completamente. Ele mudou suas rondas de ensino para um andar diferente. Comunicou-se através de outras enfermeiras. Desapareceu durante os horários em que normalmente se cruzavam. Min-jae disse a si mesma que era melhor assim, que eles precisavam de distância. Mas parecia luto. Uma semana passou, depois outra. Min-jae se enterrou nos estudos, preparando-se para seus exames finais. Disse a si mesma que estava com raiva de Ji-hoon por ser covarde, mas principalmente estava com raiva do mundo por tornar algo que parecia tão certo tão impossível. Ela estava saindo da biblioteca tarde uma noite, quando o encontrou esperando perto de seu carro. Sinto muito, disse Ji-hoon imediatamente. Entrei em pânico. Pensei que se eu me afastasse, te protegeria. Me proteger do quê? De ser feliz? A voz de Min-jae estava mais afiada do que pretendia. De mim. Da fofoca. Do julgamento. Tudo que vem com se envolver com alguém como eu. Ele se aproximou, seus olhos intensos na luz dura do estacionamento. Min-jae, meu pai já está investigando por que ando distraído. Se ele descobrir sobre nós antes de você se formar, ele vai te remover do programa. Ele já fez isso antes para proteger a imagem da família. As palavras a atingiram como água gelada. Ele pode fazer isso? Ele possui 40% do conselho do hospital. A voz de Ji-hoon estava amarga. Ele pode fazer quase qualquer coisa. Min-jae sentiu lágrimas picarem seus olhos. Então o que devemos fazer? Esperar. A mão de Ji-hoon encontrou a dela no escuro. 3 meses. Se forme e tire sua licença. E então ninguém pode te tocar. Eu sei que não é justo, mas... Nada disso é justo, Min-jae interrompeu. Mas não vou desistir. Da enfermagem, nem de você. Ji-hoon a puxou para perto então, sua testa descansando contra a dela. Ficaram assim, respirando um ao outro, sem beijar, apenas existindo no mesmo espaço. Parecia tanto uma promessa quanto uma despedida. Os 3 meses foram tortura. Mantiveram profissionalismo estrito, comunicando-se apenas quando necessário, evitando ficar sozinhos juntos. Min-jae se jogou nos estudos. Ji-hoon trabalhou horas mais longas, realizando cirurgia após cirurgia como se estivesse fugindo de algo. Mas às vezes seus olhos se encontravam através de um corredor do hospital, e a intensidade daquele olhar era suficiente para sustentá-la através da solidão. Os exames finais de Min-jae chegaram. Ela mal dormiu por uma semana, revisando tudo, verificando novamente cada protocolo. No último dia, ela saiu do exame prático exausta e exultante. Um dos avaliadores, Dr. Yoon, a parou no corredor. Senhorita Park, um momento. O estômago de Min-jae despencou.
Alguém havia relatado seu relacionamento com Ji-hoon? Isso havia afetado suas notas? Mas, doutor, Yoon estava sorrindo. Quero oferecer a você uma posição em nossa unidade de UTI neurocirúrgica, começando no próximo mês, se estiver interessada. Min Jae não conseguia respirar. Sério? Suas habilidades clínicas são excepcionais, mas mais do que isso, você entende como se conectar com os pacientes em um nível humano. Isso é raro. Os olhos de Dr. Yoon eram gentis. O doutor Kang enviou uma recomendação para você. Uma recomendação brilhante. Suspeito que ele não te contou. Min Jae sentiu lágrimas ameaçando. Ele não contou. Pense sobre isso. Sem pressão. Mas você pertence à neurocirurgia. Dr. Yoon deu um tapinha em seu ombro e se afastou. Ela encontrou Ji-hoon em seu escritório 1 hora depois, terminando papelada. Ele olhou para cima quando ela entrou e seu rosto se transformou. Eu passei, disse Min Jae. Eu sei. Puxei uns cordéis para ver suas notas cedo. Ji-hoon se levantou, movendo-se em direção a ela, mas parando antes, ainda cuidadoso. Parabéns. Dr. Yoon me ofereceu uma posição, na sua unidade. Eu te recomendei, você mereceu. A voz de Ji-hoon estava suave. Min Jae, eu sei que dissemos 3 meses, mas agora que você se formou, se não quiser seguir isso, vou entender. Já te causei estresse suficiente. Min Jae fechou a distância entre eles. Você está seriamente tentando me dar uma saída agora? Estou tentando te dar uma escolha, sem pressão. Ela o beijou. Finalmente, depois de meses esperando e querendo e fingindo. Os braços dele a envolveram imediatamente, puxando-a para perto, e o beijo se aprofundou. 3 meses de restrição se derramando neste único momento. Quando se separaram, ambos respirando pesadamente, Ji-hoon segurou o rosto dela em suas mãos. Eu te amo. Ele disse, como se tivesse mantido as palavras cativas. Te amo desde que você sentou com o Sr. Song e me mostrou que medicina é mais do que técnica. Amo sua teimosia e sua compaixão e a forma como você me desafia a ser melhor. Eu também te amo, Min Jae sussurrou. Mesmo quando você é impossível e distante e orgulhoso demais para pedir ajuda. Especialmente então? Especialmente então. Eles se tornaram públicos devagar, cuidadosamente. Primeiro contando a colegas próximos, depois tornando oficialmente conhecido ao RH. Houve sussurros, algum julgamento, mas a maioria das pessoas já suspeitava de qualquer forma. O pai de Ji-hoon estava furioso, exigindo uma reunião. Min Jae sentou-se ao lado de Ji-hoon na sala de conferências do hospital, enfrentando seu pai do outro lado de uma mesa lustrosa. O presidente Kang era exatamente como ela havia imaginado. Frio, controlado, irradiando desaprovação. Este relacionamento é inapropriado, disse o presidente Kang sem rodeios. Reflete mal em nossa família e nesta instituição. Min Jae se formou com as maiores notas de sua turma. Ji-hoon respondeu, sua voz firme. Ela conquistou sua posição por mérito, não através de qualquer relacionamento comigo. A aparência. A aparência é que 2 profissionais médicos se apaixonaram enquanto mantinham limites éticos completos. A mão de Ji-hoon encontrou a de Min Jae debaixo da mesa. Passei minha vida inteira tentando alcançar seus padrões, pai, mas terminei de sacrificar minha felicidade pela imagem da família. Os olhos do presidente Kang se estreitaram. Se continuar este relacionamento, retirarei meu apoio. Sua posição aqui, seu financiamento, tudo. Min Jae sentiu a mão de Ji-hoon apertar a dela. Ela sabia o que isso significava para ele, o quanto ele havia trabalhado para se provar. Sua voz estava clara quando falou. Então trabalharemos em outro lugar, juntos. Ji-hoon olhou para ela, surpresa e gratidão em seus olhos. Virou-se de volta para seu pai. Ela está certa. Amo meu trabalho aqui, mas a amo mais. Se você não pode aceitar isso, então encontrarei algum lugar que aceite. O presidente Kang se levantou abruptamente, seu rosto vermelho. Você está cometendo um erro. Talvez, disse Ji-hoon calmamente. Mas é meu erro para cometer. Depois que seu pai saiu, Min Jae e Ji-hoon sentaram em silêncio. Finalmente ela apertou a mão dele. Você está bem? Apavorado, ele admitiu. Mas também livre. Pela primeira vez na minha vida, escolhi algo para mim mesmo. Vamos descobrir, prometeu Min Jae. Juntos. O presidente Kang não retirou seu apoio no final. Se foi porque o Dr. Yoon interveio,
ou porque ele reconheceu a determinação de seu filho, ou simplesmente porque valorizava a reputação do hospital mais do que seu orgulho, ninguém sabia. Mas ele parou de se opor ativamente ao relacionamento, se contentando em vez disso com desaprovação fria. Min Jae começou sua posição na UTI neurocirúrgica. Ela era boa nisso, mais do que boa. Os pacientes respondiam à sua competência calma, e a equipe cirúrgica rapidamente aprendeu a confiar em seu julgamento. Ela e Ji-hoon trabalhavam juntos perfeitamente, suas vidas pessoais e profissionais se entrelaçando como suturas. 6 meses depois, durante um raro momento tranquilo na UTI, Ji-hoon a encontrou fazendo anotações no posto de enfermagem. Sala de descanso, 5 minutos. Ele disse baixinho. Curiosa, Min Jae o seguiu. A sala de descanso estava vazia, e Ji-hoon fechou a porta atrás deles. Ele parecia nervoso, suas mãos enfiadas nos bolsos do jaleco branco. Estive pensando, ele começou, sobre o que Dr. Yoon disse quando começamos a trabalhar juntos. Sobre equilíbrio, sobre como boa medicina requer tanto habilidade quanto humanidade. Ok, disse Min Jae confusa. Você me faz melhor. Não apenas como médico, mas como pessoa. Ji-hoon tirou uma pequena caixa de seu bolso. Sei que isso é rápido. Sei que ainda temos desafios pela frente. Mas não quero mais esperar. Passei muito da minha vida sendo cuidadoso, e estou cansado disso. A respiração de Min Jae parou. Case comigo, disse Ji-hoon, abrindo a caixa para revelar uma aliança de prata simples. Não algum dia, não quando as coisas estiverem perfeitas, mas agora. Bagunçado e complicado e real. Ela estava chorando antes de perceber, acenando antes de poder falar. Sim, claro que sim. Ele deslizou o anel em seu dedo, e ela o puxou para um beijo que tinha gosto de antisséptico e café e promessa. Quando se separaram, ambos rindo através das lágrimas, Min Jae descansou sua testa contra a dele. Seu pai vai odiar isso, ela disse. Provavelmente, Ji-hoon concordou. Mas parei de viver pela aprovação dele. Prefiro viver por nós. Eles ficaram na sala de descanso do hospital, cercados pelos monitores apitando e luzes fluorescentes que os haviam unido. E Min Jae pensou sobre todos os caminhos tortuosos que levaram a este momento. O derrame que mudou a vida de sua mãe e a colocou neste curso. As palavras duras numa sala de cirurgia. As noites tardias e distâncias cuidadosas. Cada passo doloroso havia sido necessário para trazê-los aqui. Vamos, disse Ji-hoon, pegando sua mão. Temos rondas em 10 minutos. Dr. Kang, Min Jae provocou, está dizendo que nosso noivado é menos importante do que o cuidado dos pacientes? Estou dizendo, ele respondeu, puxando-a em direção à porta com um sorriso que ainda a deixava sem fôlego. Que podemos fazer ambos, todos os dias, juntos. Eles caminharam de volta para a UTI de mãos dadas, e Min Jae sabia que não importava o que viesse depois. Quaisquer desafios ou julgamentos ou complicações, eles enfrentariam da mesma forma que enfrentaram tudo o mais. Com habilidade, com compaixão e com a coragem de ser vulnerável num mundo que frequentemente exigia armadura. O pulso entre eles finalmente havia se estabilizado num ritmo em que ambos podiam confiar.